outro detalhe. Esse congelamento de frutas, ele é muito interessante, ele é muito legal, porque você pode aproveitar as frutas da época e congelar, que aí você não tem perda, né, dessas frutas. Vamos supor que tá na época de amora, época de framboesa, aí onde você mora, às vezes tem alguma fruta específica, né, daquele período, você pode congelar essas frutas e aí você pode ter mais tempo dessas frutas no seu cardápio. Olá, sejam todas bem-vindas à nossa live das 23 horas. Hoje eu estou aqui com um tema de congelamento e descongelamento de frutas. Sejam todas bem-vindas. Essa live fica salva aqui no Instagram e ela é também retransmitida lá no canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então, se você ainda não entrou lá, entra que tem bastante dicas lá e tem bastante receitas também, tá? Então, sobre o congelamento de frutas, né, naturais ali in natura e também o congelamento de geleias, tá? Então, você pode fazer das duas formas, congelar a fruta in natura e congelar ela depois de ser feita a sua geleia, tá? Importantíssimo é fazer a higienização correta dessas frutas, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Daisy. Hoje nós estamos falando sobre congelamento de frutas e geleias, tá? Essas frutas você pode congelar para fazer a geleia e você pode congelar para fazer um suco para a família também, né? Se for o caso, diversas formas que você pode utilizar. Lembrando que depois que você congelou essa fruta, ela não vai voltar mais, né, na textura original dela, porque a fruta ela tem muita água. Então, uma vez congelada, quando você descongela, já não vai dar para você fazer uma decoração de bolo, colocar no meio do bolo, porque ela vai soltar muito líquido. Então, o ideal é você congelar ou para fazer um suco ou para você fazer uma geleia ou compota, certo? Então, você vai fazer da seguinte maneira esse congelamento. Vamos lá. Primeira coisa, higienizar muito bem essa fruta que você vai congelar, tá? Lá na embalagem do produto que você vai utilizar para fazer essa higienização, tem as medidas certinhas, né? O hipoclorito, né? A água sanitária, lá tem certinhas as medidas que você vai usar para poder fazer a higienização correta. Uma vez higienizado, você vai deixar o tempo certo ali na água, vai escorrer, vai passar na água filtrada novamente, vai colocar para secar essa fruta. É importantíssima essa secagem também, para ela não ficar com muita água na hora que você for fazer esse congelamento, tá? Boa noite, Milena, boa noite, Mel, Sofia. A gente está falando de congelamento de frutas ou de geleias. Esse congelamento serve para você fazer um suco com essas frutas ou serve também para você fazer a sua geleia, a sua compota depois de congelada essa fruta, tá? Então vamos lá, a gente higienizou, coloca essas frutas para secar, né? Em cima de um papel toalha, por exemplo, deixa ela ali que ela vai escorrer tudinho. E aí sim a gente vai preparar essa fruta para congelar. No caso, se essa fruta tem algum cabinho ou ela tem alguma semente, é a hora de tirar, tá? No caso do moranguinho, a gente já tira, né, aquele cabinho dele ali, a folhinha, deixa ele sem nada já, do jeito que a gente vai fazer a nossa geleia depois, tá? E aí, como você vai congelar? Você vai congelar tudo junto? Colocar num saco e colocar no freezer? Se você fizer assim, a hora que congelar isso daí, vai virar aquela bola. E aí você não vai conseguir soltar de jeito nenhum. Então, o ideal é você colocar numa assadeira, né, numa forma, qualquer coisa desse tipo, separados. Então, você higienizou, secou, dispõe numa assadeira ou numa forma que você encontrar aí na sua casa, tudo separadinho as frutas. E aí sim você vai levar para o congelador. Congelou essa fruta sua lá, tá congeladinha já, você retira do freezer e passa ela para saquinhos individuais, tá? Boa noite, Pri, boa noite, Daniela, Cíntia. A gente está falando de congelamento de frutas ou geleias também, tá? Então, o que você vai fazer? Congelou? Deixa lá. Tá congeladinha já? Você retira essa assadeira, essa forma do congelador e vai colocar em saquinhos individuais.
Nesses saquinhos, já é melhor você já colocar a quantidade que você vai utilizar para fazer essa geleia ou essa compota. Uma vez essa fruta congelada, você não vai poder recongelar. Então, você já congela a quantidade que você vai usar, tá? Vamos supor que a sua receita de geleia, né, a sua receita de compota, tem 500 gramas de fruta. Então, você já vai congelar nesse saquinho seu essa quantidade. Ou o suco que você vai fazer na sua residência mesmo, você coloca ali 50 gramas de fruta, 100 gramas de fruta. Então já é melhor você fazer essa pesagem e já congelar por saquinhos, porque aí sempre você já vai ter a mesma medida ali pronta na hora que você precisar, tá? E como que você vai fazer esse congelamento? Ela já vai estar toda soltinha, não vai grudar uma na outra, vai ficar muito mais prático para você lidar com ela depois, né? E lembrando que essa fruta sua in natura, né, ou a geleia, para ficar congelada lá no seu freezer, se o seu freezer ele tem uma temperatura ali de menos 11 graus até menos 18 graus, você pode deixar congelado por aproximadamente um mês, tá? Porque não é uma temperatura muito baixa. Por outro lado, se o seu freezer ele tem uma temperatura de menos 18 ou menos que isso, menos 19, menos 20, aí pode ficar congelado até 3 meses, tá? Então observa na etiquetinha lá da sua geladeira, do freezer, quanto tempo, qual que é a temperatura do seu freezer, porque isso pode variar um pouquinho de freezer por freezer, tá? Então, você observando isso, coloca a sua etiquetinha da data que você está congelando essa fruta, para você ter uma ideia e para você se direcionar quando você precisar pegar essas frutas, tá? Se você faz, por exemplo, uma compota de frutas vermelhas, você já pode fazer a montagem do saquinho já com todas as frutas. Então você vai colocar um pouquinho do morango, da amora, as frutas que você utiliza para fazer a sua compota ou a geleia de frutas vermelhas, tá? Então faz desse jeito que vai ficar muito prático para você utilizar isso depois, não vai estar tudo empelotada, já vai estar higienizada, já vai estar sem o cabinho ou sem a semente, vai ficar super prático para você utilizar, tá? Aproveita que vocês já estão aí, deixa um like aí nesse vídeo. Se você por acaso não é confeiteira, compartilha com as confeiteiras que você conhece, né? Aquela confeiteira amiga, ou até mesmo uma pessoa que congela as frutas para fazer o suco, né? Que essa dica é muito legal porque a pessoa vai conseguir congelar exatamente a quantidade que ela precisa, né? Então, depois que você congelou, tá lá congeladinha, vai fazer a sua geleia, a sua compota, você já pode retirar do freezer direto para a panela, né? E aí ali você vai fazer a sua geleia, a sua compota, que ela vai descongelando naturalmente ali. Como eu já falei para vocês, depois que você descongela, ela vai soltar muito líquido, né? Então não vai servir para você usar ela na forma natural, para rechear um bolo com moranguinho natural, né? Não vai dar certo. Então, só fazendo geleia mesmo, para você poder rechear o bolo, tá? Essa live, ela fica salva aqui no Instagram e ela é retransmitida também lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então, se você ainda não foi lá, entra lá, já se inscreve no canal, que lá também tem bastante receitinhas e bastante dicas, certo? Então, gente, vai fazer a sua geleinha, você já colocou tudo na panela, faz sua geleia, espera essa geleia esfriar, você vai colocá-la num potinho tampado e vai levar para o freezer também para congelar. Lembrando que a geleia, como ela já tem o açúcar, que também é um conservante, ela já vai durar muito mais tempo congelada. E aí eu te falo a mesma coisa da fruta. Congela a geleia já na quantidade que você for usar no bolo, porque aí você já tira o potinho ou o saquinho que você for congelar já naquela medida exata para não ter problema, porque aí você não vai conseguir recongelar novamente, né? Para não ter problema com proliferação de bactérias, certo? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que tá faltando, que eu marquei aqui para vocês. Ah, outro detalhe. Esse congelamento de frutas, ele é muito interessante, ele é muito legal, porque você pode aproveitar as frutas da época e congelar, que aí você não tem perda, né, dessas frutas. Vamos supor que tá na época de amora, época de framboesa, aí onde você mora, às vezes tem alguma fruta específica, né,
daquele período, você pode congelar essas frutas e aí você pode ter mais tempo dessas frutas no seu cardápio. Boa noite, Cleida. Boa noite, Aline. Tudo bem, meu bem? Nós estamos falando aqui de congelamento de frutas e de geleias, tá? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Se você perdeu o comecinho da live, depois pode assistir. E também é retransmitida lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Depois vocês dão uma olhadinha lá que tem receitas e tem bastante dicas lá também. Certo? Então, gente, ó, congelamento das frutas, congelamento das geleias. Lembra sempre de colocar a etiqueta para vocês não se perderem, né? Não saberem de quando que é aquela, de que época que é aquela fruta que você congelou, né? Oi, Cleida, você tá adorando? Que bom! Serve para quem é confeiteira e serve para quem não é confeiteira também, né? Porque aí a gente acaba conseguindo congelar aquelas frutas que a gente tem para não perder. Às vezes a gente pode comprar moranguinho, comprou a mais. Então é legal a gente congelar, porque na hora que você quer fazer um suco, você já tá com essa fruta congelada ali também, né? Essa live das 23, nós estamos criando, né, um grupo de confeiteiras para que a gente possa aqui fazer um estudo mesmo, uma fala uma coisa, outra. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida também, pode mandar nos comentários, que depois a gente responde tudo, tá? Então acho que por hoje é isso sobre o congelamento das frutas ou das geleias, né? E amanhã a gente retorna novamente às 23 horas na nossa live. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite, ó. Um beijinho no coração de vocês e até amanhã.